Pai do Senhor, meus irmãos, nós estamos iniciando nosso trabalho aí no canal do YouTube da nossa igreja, da Assembleia de Deus, especialmente nesse período em que a igreja está também sem poder fazer seus trabalhos normais, guardando aí em Deus, esperando o momento certo de poder retornar normalmente. Nós então estamos nos utilizando desse meio de comunicação ou agora do canal do YouTube para que a gente possa compartilhar a palavra de Deus. E eu quero compartilhar com os irmãos e com os amigos uma mensagem da palavra de Deus, cujo tema é: o crente pode ter medo da morte? O que é que você acha? Pode uma pessoa que teve um encontro com Jesus viver com medo de morrer? Então vamos tentar, sem esgotar o assunto, o tema, claro, porque há muitas pessoas sábias dentro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que podem dar respostas com boas bases bíblicas e teológicas, mas vamos pensar no que a Bíblia diz sobre o assunto, irmãos, até porque aqui e acolá a gente percebe, às vezes tem algum irmão que parece exagera, né, no que diz respeito ao assunto. Vamos ler umas passagens da Bíblia Sagrada sobre o assunto. Primeiro é algo que a Bíblia deixa claro, que toda pessoa, quem está viva, sabe que um dia vai morrer. A Bíblia diz em Eclesiastes 9:5, vamos percorrer as Sagradas Escrituras, que é o nosso objetivo maior aqui. E lá em Eclesiastes 9:5, a palavra de Deus já nos dá essa informação, que é uma coisa, por sinal, muito óbvia, porque o ser humano, a Bíblia diz também em Eclesiastes, que há tempo de nascer e tempo de morrer. E excetuando o arrebatamento da igreja, que será aquele evento quando o crente salvo em Cristo, a noiva do Cordeiro, será arrebatada, apenas esses não provarão a morte. Nós temos dois exemplos no Antigo Testamento, Enoque e Elias, que foram arrebatados para não ver a morte. Mas com exceção deles dois e da igreja que compõe a noiva do Cordeiro, a Bíblia diz que todos sabem que vão morrer. Então Eclesiastes 9:5 diz: porque os vivos sabem que hão de morrer. É a primeira parte. Os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles jamais têm recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Ok. Então nós temos aqui a palavra de Deus, primeiro, irmão, dizendo: os vivos sabem que vão morrer. Ok, irmão. Vamos começar por aí. Você sabe que você vai morrer um dia. Eu sei que eu vou morrer um dia, se nós não estivermos contados naqueles que vão subir com Jesus na volta dele, no arrebatamento da igreja, ok? Então, se não estivermos contados, né, a gente espera que esteja, né? Mas se nós não estivermos contados com aqueles que estão preparados ou estão por Deus marcados, digamos assim, reservados para o arrebatamento da igreja, nós sabemos que vamos morrer um dia. Então, por que esse medo todo, irmão? Por quê? Será que há motivo para isso? A princípio, a gente sabe que o medo é uma fraqueza do ser humano. Mas o crente, eu já gravei inclusive um vídeo, colocamos no grupo da igreja, sobre a questão do medo. Que o medo exagerado, exacerbado, ele foge daquilo que a Bíblia nos ensina sobre o medo na vida do crente. Quem confia em Deus não vive por aí com medo, apavorado, com medo de tudo, de todos, especialmente com medo de morrer, porque ele confia em Deus e se assegura no seu Salvador. O salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 91 não é só o Salmo 91 que é a palavra de Deus, mas é também a palavra de Deus. E diz que quando nós temos Deus como nosso refúgio, nós não temos medo de nada. Está escrito: não temerás mal algum.
Então, inclusive a morte. Então, irmão, o crente em Jesus, ele pode até sentir pavor, ou melhor, uma angústia da morte. Em Marcos 14, 34, o Senhor Jesus disse, outros evangelistas falaram também, a minha alma está triste, profundamente triste. Outra versão diz, a minha alma está angustiada até a morte. Angústia, o irmão pode sentir, a irmã, uma pessoa, um servo de Deus, uma serva de Deus. Afinal de contas, a Bíblia considera a morte como um inimigo, uma inimiga a ser vencida. E que foi vencida pelo Senhor Jesus, e que a Bíblia ensina que Cristo venceu por nós. E um dia o Senhor decretará para sempre a vitória sobre a morte. Então, observe, no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, irmão, a palavra de Deus diz, versículos 53 a 57. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a morte foi vencida pelo Senhor. E aqui é um cântico de vitória, onde o apóstolo São Paulo nos mostra, inspirado pelo Espírito Santo, que a morte foi vencida pelo Senhor. E que vai chegar um dia quando, para sempre, ela será banida da história das pessoas, por causa da vitória eterna do Senhor Jesus Cristo. Agora, existe uma diferença da morte do ímpio para a morte do justo. Perceba, irmão, que às vezes o crente em Jesus é diferente, sua vida não tem comparação nesse aspecto. Balaão era um profeta mercenário, um homem que não andou em conformidade com aquilo que o Senhor determinou para ele. Mas ele entendia uma coisa, irmão, que há a diferença da morte do ímpio, irmão, do injusto para aquele que serve a Deus. No capítulo 23 e o versículo 10 de Números, Balaão, ele expressa aqui um desejo que ele tinha. Se o justo ou se os vivos sabem que hão de morrer, Balaão disse então, a minha alma morra da morte, verso 10, da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Presta atenção aí. Balaão sabia também que um dia poderia morrer, ou viria a morrer, poderia vir a morrer como morreu. Ele teve um desejo, morra eu a morte do justo. Então o justo não pode andar por aí com medo de morrer, irmão. Morte do justo, homem ímpio, pecador. Afinal de contas, fica parecendo às vezes que a pessoa tem medo de morrer porque talvez não tenha muita certeza de que está livre do inferno. A alma do justo é diferente na morte. Balaão entendia isso. Então, não tem muito sentido. Muitas vezes, às vezes, certo tipo de medo de um cristão. Falta ali o conhecimento, ou então pode faltar a certeza, a plena convicção da salvação da sua alma, de que Jesus deu a ele livramento do inferno. O crente precisa ter certeza da sua salvação e da vida eterna. O Senhor Jesus disse em João 5,24, na verdade eu vos digo, quem crê em mim, como diz a Escritura, vamos ler esse texto, né? Onde ele fala sobre quem crê nele tem a vida eterna, melhor, né? Então, em João 5,24, ele diz claramente, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra
e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não entrará em condenação. Então, quando o crente em Jesus morre, a sua alma é levada por Deus para o seio de Abraão. Se o crente tem essa certeza, ele não vai ter medo da morte. Por sinal, um medo de morrer, ele pode significar uma falta de conhecimento da palavra de Deus, ou então ainda a falta de uma libertação do medo da morte. Em Hebreus 2, 14, 15, a Bíblia vai nos ensinar que uma das coisas que a morte do Senhor Jesus produziu nos salvos foi a libertação do medo de morrer. Então, irmão, o crente não pode ser escravo do medo de morrer. Eu não vou sair ali, eu não vou ali, porque a morte pode me pegar. Não, você é de Jesus. O crente é liberto do poder da morte, do medo de morrer, do medo da morte. Esse medo exagerado, esse medo fora do normal, pode representar uma falta de vivência com Deus, uma falta de aproximação, de comunhão com o Senhor. A questão é isso aí, irmão. Como é que vai a minha comunhão com Deus? Como é que está a sua comunhão com Deus? Se esse medo, né, cheio de tanto pavor, está na sua vida, ou na minha vida, esse medo tremendo que não me deixa em paz, eu não tenho sossego no viver, quando durmo, quando acordo, quando levanto, quando trabalho, quando vou para a igreja, quando vou resolver alguma coisa na rua. Se esse pavor, se esse medo está tomando conta de mim, eu preciso acender a antenazinha lá, do alerta, né? Do alerta, né? Como é que eu estou na minha comunhão com meu Salvador? Eu estou em comunhão com Jesus? Que medo de morrer é esse? Então, olhe o que está escrito em Hebreus 2, 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Preste atenção aqui agora, ele diz, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então, irmão, quando Jesus morreu, que ele venceu o poder da morte e venceu o diabo, o Senhor queria nos tirar de sobre nós essa escravidão do medo de morrer. Porque quem anda com muito medo de morrer assim é porque não tem certeza para onde vai depois da morte. Mas veja, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a coisa muda. Primeiro, o Senhor Jesus fala daquela história de Lázaro e do rico, que para onde foi Lázaro? O rico foi para o Hades, porque ele não temeu a Deus enquanto vivia. E para onde foi que Lázaro foi, irmãos? Confortado. Ele tinha temor a Deus. Quando morre um servo de Deus, sua alma é levada para um lugar de consolo e de conforto. Ele não fica por aí perambulando. Lembre que quando Estevão morreu, a Bíblia diz que no momento da morte, Estevão não estava desesperado com esse pavor. Eu vou morrer, eu estou morrendo. Não, ele era um homem cheio do Espírito de Deus e isso faz a diferença. Está escrito lá, todos nós conhecemos, irmão. Nós precisamos ter cuidado. O crente não pode andar com esse pavor de morte, não. Se ele teve uma experiência com Deus, se ele morreu por pecado, se ele nasceu de novo, se ele é regenerado, se ele tem comunhão com o Espírito de Deus, se ele, quando amanhece o dia, ou quando anoitece, ele está em comunhão com o seu Salvador, sente paz na alma, sente a presença do Espírito Santo, seus pecados são perdoados, ele tem comunhão com o céu, ele não anda desse jeito. Veja o que está escrito. Atos capítulo 7. Versículo, vamos ver aqui, versículo, a partir do versículo 55, diz, mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Olha as coisas como vão mudando aqui na hora de morrer. Olha o rapaz morrendo, sendo apedrejado, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu, viu a glória de Deus eterno.
viu também Jesus Cristo, que estava à direita de Deus. Olha a visão dele, olha a alma dele, não tinha pavor de morrer ali não. Tinha um portal da eternidade que se abria para um salvo, para um jovem crente, liberto pelo Senhor Jesus, que estava partindo para a eternidade, mas estava voltando para a casa de seu Pai, cheio do Espírito Santo de Deus. Ele diz então assim, ele não desesperou, gritou, estou morrendo, tudo está se acabando. Não, ele disse assim, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, morto por apedrejamento. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia. Olha agora, a certeza, a convicção da salvação que tinha aquele rapaz crente. Não houve pavor da morte, houve um homem cheio do Espírito Santo que partia para a casa do Pai, que voltava para Deus. E ele dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha que convicção que tinha aquele rapaz. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Orou e perdoou aqueles que estavam lhe matando. Então ninguém vê aqui o medo da morte na vida de Estevão. Meus irmãos, não é normal a um crente em Jesus. Ele pode sentir até angústia, porque a morte é uma inimiga. Ele pode sentir isso, mas ele jamais, estando cheio do Espírito de Deus, sendo servo de Deus, um crente liberto, que ouve a palavra de Deus, o segredo está aqui, ouve a palavra e guarda, tem paz, até na hora da morte, tem paz, porque ouve a palavra e guarda, não brinca com a palavra, tem paz, a palavra lhe dá paz, a palavra lhe dá certeza que se ele morrer, ele terá lugar garantido pelo Senhor, ter comunhão, cheio do Espírito Santo de Deus, não tinha pavor da morte, liberto por Jesus, como lemos em Hebreus, que o Senhor venceu a morte, aniquilou aquele que tem o império da morte, a saber, o diabo, e tirou, libertou do poder, do medo da morte, aqueles que estavam fadados a viver para sempre, escravizados pelo medo de morrer. Então, irmão, você é servo de Deus. Irmã, senhora, e você é uma serva de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Alegre-se em Cristo. E se tiver de morrer um dia, como disse Balaão, morra eu, morra você, morramos nós. A morte do justo, irmão. E vamos, como disse um grande pregador, na hora da morte, o crente, ele usa essa palavra de forma simbólica. Ele diz assim, crente não morre, crente volta para a casa do Pai. Então, querido irmão, querida irmã, deixa essa palavra. Nesses dias angustiantes que nós estamos vivendo, o crente em Jesus tem uma esperança. Ele recebeu a salvação em Cristo, a paz, a libertação, o poder o perdão dos seus pecados. Agora compete a nós andar retos na presença do Senhor, sem medo de morrer, sem medo da morte. E se ela vier um dia, que nós morramos cheios do Espírito Santo, vendo a glória de Deus, e alegres na certeza que o Senhor estará lá nos esperando e nos receberá com um cortejo de anjos, esperando um filho seu que volta para a casa do Pai. Tá certo, irmão? Deus lhe abençoe. Fique em paz, guarde esta palavra no seu coração e você viverá feliz. E nós viveremos felizes para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe.